Americano de hoje nós trazemos mais uma notícia com informações do rabino Chaim Richman. Ele vem dando entrevistas ao longo desses anos, falando sobre o Instituto do Templo, sobre os instrumentos do templo e sobre a Arca da Aliança. No ano passado, em 2013, ele deu uma entrevista ao jornal do Telegraph. E a primeira pergunta que o jornalista perguntou foi sobre a Arca da Aliança. Ele disse o seguinte: nós, os judeus, tem uma cadeia inquebrantável de informações que estão gravadas e vem passando de geração a geração, informando a exata localização da arca. Ele diz que no mundo há uma fascinação em se descobrir onde está a arca, mas que ninguém nunca perguntou a um judeu. Nós conhecemos onde está a Arca da Aliança por milhares de anos. Ela poderia ser descoberta se pudéssemos escavar ali no Monte do Templo. Só que tudo aquilo ali é controlado pelo mundo muçulmano. Deixe-me abrir um parêntese aqui. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, quando o Egito, a Síria, a Jordânia, apoiados pelo Iraque, o Kuwait, a Arábia Saudita e o Sudão, entraram em guerra contra Israel, tentando eliminá-lo, e milagrosamente Israel destruiu todos esses exércitos em 6 dias, que foi de 5 a 10 de junho de 1967. E quando Israel venceu aquela guerra, ele tomou de conta novamente das colinas de Golã, o deserto do Sinai, da faixa de Gaza, da Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Quando os soldados adentraram em Jerusalém Oriental, tem vídeos na internet, eles entraram chorando, porque passaram muitos anos sem colocar os pés ali. E na Guerra dos 6 Dias eles tomaram de conta daquilo tudo. Eles poderiam ter destruído naquela época tanto o Domo da Rocha como a mesquita de Al-Aqsa, mas Israel é uma democracia e eles não fizeram isso. Eles poderiam ter feito, mas não fizeram. Só que tudo é no tempo de Deus. E a primeira pergunta que o jornalista fez ao rabino foi exatamente essa: onde é que estava a arca? Ele disse que eles sabem onde está a arca e que se tivessem como escavar, eles chegariam lá. Um dos nossos vídeos que fala sobre a reconstrução do templo, um arqueólogo, Dan Barrett, ele está lá dentro das escavações, num túnel lá, e diz: olha, depois dessa parede aqui, através dessa parede aqui, existem muitos tesouros. Se nós pudéssemos escavar, descobriríamos tudo que está do outro lado. Uma outra pergunta que o jornalista fez foi exatamente sobre o templo. Onde é que o templo seria reconstruído? E ele pergunta: olha, para vocês construírem o templo, vai ser preciso demolir o Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa? E o Chaim Richman diz: eu não quero especular e não vou especular porque esse é um assunto muito sensível. Mas só há um único lugar onde o templo será construído. Ele foi bem enfático. Só há um único lugar onde o templo será construído. E é exatamente onde está o Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa. O que vai acontecer? Há muita especulação sobre isso, se vai ser construído no lado sul ou do lado direito, mas o Chaim Richman diz aqui exatamente que onde vai ser construído é onde está o Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa. Será que nesta guerra que vai haver no Oriente Médio, essas mesquitas vão ser destruídas? Ou será que um terremoto vai colocar tudo abaixo? Não sabemos o que vai acontecer, mas eles querem e dizem que vai ser construído exatamente onde está o Domo da Rocha. E ele termina essa entrevista dizendo o seguinte: nós estamos prontos para este local, quer dizer, para o templo que virá, para mostrar toda a sua glória. E nós temos sacerdotes que estão prontos para servir no terceiro templo, e isso seria um milagre muito pequeno do que foi a fundação do Estado de Israel, que foi em 1948. E ele diz: nós estamos aqui na nossa terra e nós temos o poder para construir o templo a qualquer momento que queiramos fazer isso. Deus deve estar imaginando o porquê nós estamos esperando.
tanto para fazer isso. Então essa matéria aqui foi do ano passado, de setembro do ano passado, 2013, que o Chaim Richman deu ao The Telegraph. Mas vamos mostrar para você uma gravação do próprio Chaim Richman, e parece que essa gravação foi feita no ano 2004, ele falando sobre a Arca da Aliança, a Benny Hinn. Benny Hinn tem um programa de televisão lá nos Estados Unidos, e o rabino Chaim Richman, ele foi solicitado para falar sobre a Arca. E vocês vão ver que ele é exatamente enfático. O que ele falou aqui nessa matéria de 2013, lá no passado ele já estava afirmando que eles sabem exatamente onde está a Arca da Aliança. Então é uma entrevista, a imagem não está muito boa, mas dá para você entender, nós dublamos para facilitar e você não perder tempo. O mundo já está preparado para o que vai acontecer, tanto para o surgimento do anticristo, como a formação de uma nova religião. Vimos aí esse encontro aí de Israel com o mundo árabe palestino e o Papa, tentando fazer essa reunião das religiões, essa união das religiões, e nós sabemos biblicamente que quando o líder mundial assumir o poder, vai haver uma única moeda, uma única religião, e todo o poder vai estar concentrado nas suas mãos. Ele vai mandar construir o terceiro templo, e tudo já está pronto. As vestimentas, utensílios, a única coisa que faltava era a novilha vermelha, e ela já nasceu. Tudo já está pronto. Então confira esta matéria, essa entrevista do rabino Chaim Richman, que ele dá no programa de Benny Hinn, falando exatamente sobre a Arca da Aliança. E ele diz, olha, nunca perguntaram a um judeu, nós sabemos onde ela está, porque de geração a geração nós temos tido essa informação, que ela está cravada, escondida em uma das câmaras, que são muitas, ali debaixo do monte do templo. Ele diz que a arca está exatamente lá. Confira aí esta entrevista, pequena, do Chaim Richman falando onde está a Arca da Aliança no programa de Benny Hinn. Por isso, fique ligado no programa Jesus Está Voltando. Vamos sempre estar informando você do que está ocorrendo no mundo em relação às profecias bíblicas. Que Deus te abençoe. Você disse que é sabido que a arca nunca deixou Jerusalém e ainda está lá embaixo do Monte do Templo. Por favor, fale sobre isso. Há um filme popular sobre a arca e se refere sobre a arca perdida. E há muitas teorias sobre quais têm sido escritas por diferentes pessoas, diferentes livros, sobre o que possa ter acontecido com a arca. Mas a verdade é que eu estava conversando com o pastor nesta manhã, e a expressão arca perdida não é certa de maneira alguma para o povo judeu historicamente, porque nós nunca dissemos que ela estava perdida. Ela foi escondida, muito bem escondida. Sempre houve aqueles que sabem exatamente onde ela está. E historicamente, quando o rei Salomão, o qual biblicamente é o mais sábio de todos os homens, e quando ele orientou a construção do primeiro templo, conhecendo por meio dos conhecimentos proféticos, sabia que um dia o templo seria destruído. Ele inspecionou o complexo do subsolo do templo, porque a construção tinha um vasto sistema de portas, labirintos e câmaras. E uma dessas câmaras foi construída especialmente para o tempo em que seria necessário esconder a Arca da Aliança, também quanto outros itens que eu mencionei nessa manhã. Então nós sabemos exatamente onde está a câmara e acreditamos que quando chegar o tempo, esses itens serão restaurados para o novo templo.